Olá, sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de arte, né? E hoje não vamos ter uma aula, né, explicando um assunto, mas sim a explicação sobre uma atividade de casa que vocês devem fazer e me entregar na semana que vem, ok? Na próxima terça-feira, que é quando vamos ter de novo aula de arte, beleza? E aí, o que é que vocês devem fazer nessa atividade? Tá? Uma pesquisa sobre arte paleolítica, tá? Que é a arte pré-histórica, né? Que foi feita pelos homens pré-históricos no período paleolítico, né? Que é o período da pedra lascada, que já estudamos em história e em arte. Tá? E aí, nesse vídeo aula aqui que você começou a assistir nesse momento, eu vou explicar como deve ser feita essa atividade. Então, preste bastante atenção na explicação desse vídeo, ok? Vamos lá para o próximo slide. Então, você deve já estar se perguntando como é que eu vou fazer essa pesquisa. Calma aí, né? Primeiro, né, você vai abrir o seu caderno na matéria de arte. Cuidado para não confundir com história, né, já que estamos estudando os assuntos parecidos, né, tanto em história como em arte. Você abre na matéria de arte no seu caderno, ok? E vai copiar esse texto que você está visualizando aí no slide, ok? Você coloca o título, tá? O título do texto, a arte paleolítica, ok? E em seguida você vai copiar, né, esse texto que tem logo abaixo do título, né? Que eu vou explicar a partir de agora para que você possa começar a fazer a pesquisa, ok? Então vamos lá fazer a leitura juntos desse texto. Em 1908, uma estatueta de pouco mais de 11 centímetros foi encontrada pelo arqueólogo Joseph Isambet, né? Joseph, ele é um arqueólogo, né, que descobriu essa estatueta aí numa escavação que foi feita, né, no norte da Europa, tá? E ele encontra então essa estátua, né, na cidade de Willendorf, na Áustria-Hungria. Então, de olho no texto aqui para a gente continuar a leitura. A estatueta, datada de cerca de 25 mil anos, foi apelidada de Vênus de Willendorf, ok? Vênus, né, de Willendorf, que é o nome do lugar, né, a cidade onde ele encontrou essa estatueta na escavação que ele fez. O nome pelo qual ela se tornou famosa. Então, essa estátua que você está vendo aí, ela foi apelidada por esse arqueólogo que a encontrou de a Vênus de Willendorf, né? Willendorf, que é o nome do lugar onde ele achou essa estatueta. Surpreendentemente, peças com o mesmo estilo foram encontradas em várias partes da Europa, em várias outras escavações que foram feitas, não só nessa mesma região onde o arqueólogo Joseph encontrou a estatueta da Vênus, como em outras partes da Europa também. Estatuetas parecidas com essa que você está vendo aí, tá? Então, tá aí, né, a imagem dessa estatueta pré-histórica, né, que foi chamada de a Vênus de Willendorf, tá? Vênus de Willendorf, né, é uma escultura paleolítica, porque ela foi datada, né, de cerca de 25 mil anos atrás. E essa estatueta hoje ela se encontra no Museu de História Natural da Áustria, né, que fica na cidade de Viena, tá bom? Que é a capital desse país, que é a Áustria, que fica ali, né, na parte do leste da Europa, tá certo? Então, pessoal, por que Vênus de Willendorf? Por que Vênus? Porque quando o arqueólogo Joseph encontra essa estatueta, ele depois a leva para um laboratório junto com outros estudiosos para analisar, né, e tentar saber, né, do que se trata, o que está sendo mostrado nessa imagem. Tá? E aí eles levantaram a hipótese de que representa a imagem de uma mulher. Isso mesmo. Né?
Então, aqui, né, o corpo de uma mulher, né, com os seios, com a barriga, com o ventre. E tudo são características do corpo feminino. Então, aí o arqueólogo ele colocou como sendo a Vênus, né? A Vênus, né, que é o nome, né, de uma deusa, né, mulher, né, que era muito adorada pelos povos antigos. Então, foi o nome que eles, o apelido que eles deram a essa estatueta, né, essa arte pré-histórica, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer para começar essa atividade da pesquisa é copiar no seu caderno o título e o texto que você está vendo aí no slide, ok? E aí, em seguida, você deve também colar, né, no seu caderno uma imagem da Vênus de Willendorf, tá? Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir uma imagem dela na internet, que pode ser encontrada muito fácil em muitos sites, tá? Você coloca lá no Google Imagens, tá? Que foi onde eu também tirei essa foto para colocar aqui no slide e colar no seu caderno, tá? Depois de copiar o texto, ok? Se você não conseguir colar essa imagem, encontrar ela em algum livro, encontrar ela em alguma revista, antiga que você tem aí na sua casa, você pode tentar reproduzir o desenho dela na sua folha do seu caderno, tá? Lembrando que o seu desenho tem que ser bem caprichado, né? E tem que ser bem realista com a imagem, tá bom? Você faz de tudo para que o seu desenho fique o máximo parecido com a foto que está sendo mostrada aí nesse slide, tá bom? Então, primeiro, você deve copiar o texto que você está vendo aí no slide e, em seguida, você cola uma imagem da Vênus de Willendorf na folha do seu caderno, ok? Então, vamos para a próxima parte. Depois de copiar o texto no seu caderno, depois de colar a imagem da Vênus de Willendorf, você deve copiar o primeiro quesito, né, essa pergunta que você está vendo aí, no seu caderno e procurar responder, tá? Então, vamos aqui ler a pergunta do primeiro quesito. Olha só, no caderno, você vai elaborar uma ficha sobre a Vênus de Willendorf, tá? Com os dados a seguir. Então, você vai responder a letra A letra B, a letra C e a letra D. Tá? Você primeiro copia isso que você está vendo aí, que é a pergunta, e depois você vai responder. Tá? Então, o que é que tem aí nessa pergunta? Você deve primeiro, na letra A, colocar a data aproximada em que ela foi feita. Na letra B, colocar a data em que ela foi encontrada pelo arqueólogo Joseph. Terceira coisa, local onde a estatueta foi encontrada. Ok? E letra D, o local onde ela está guardada. Tá bom? Você deve responder essas perguntas, né, do primeiro quesito no seu caderno. Tá bom? Então, para responder, você pode se basear no texto ou fazer também uma pesquisa na internet para encontrar a resposta. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Então, estamos aqui já com o segundo quesito, ok? Então, no segundo quesito, você também deve copiar essa pergunta que você está vendo aí no seu caderno, tá? E aí, o que é para refazer nessa segunda questão? Vamos ler a pergunta juntos. Segundo muitos estudiosos, a figura feminina representada nessa estatueta devia ter uma função religiosa para a comunidade, né? O que isso quer dizer? Que na época, né, da pré-história, no período paleolítico, há 25 mil anos atrás, né, o artista que fez essa estatueta, ele vivia numa comunidade com outros sujeitos, né, com outras pessoas, né, parecidas com ele, que vivia na mesma época que ele. Então, para essa comunidade, né, a estatueta da Vênus de Willendorf, ela representava uma coisa religiosa,
né, é uma figura feminina, né, que representa uma mulher. Os estudiosos disseram, né, levantaram uma ideia, a hipótese de que ela poderia representar uma deusa, né, que essas pessoas acreditavam. Então, essa estatueta ela poderia ser sagrada para essas pessoas. Tá bom? Então, vamos para a letra A. Na letra A, tem aí a pergunta: qual seria o papel religioso dessa figura? Ok? Essa é a primeira pergunta da letra A. E a segunda, na letra B, a estatueta tem traços realistas? Justifique. Tá? Ou seja, você vai primeiro dizer sim ou não, se tem traços realistas, e depois dizer o porquê você acha que tem traço realista, tá? Na forma dela, comparando essa estatueta com, por exemplo, um corpo de uma mulher real, tá bom? Já que a Vênus, ela é uma imagem que mostra a figura feminina, o corpo de uma mulher, tá bom? Então, para responder o segundo quesito, você deve fazer também uma pesquisa na internet, tá? Em sites, né? Em blogs, para saber, né, qual seria o papel religioso, né? E se essa figura para você tem traços realistas ou não. Né? Ela parece ser realista se comparar com o corpo feminino de uma mulher de verdade ou não, tá certo? E aí você em seguida você vai responder também no seu caderno. Pessoal, depois de bem explicadinho aí como você deve fazer essa pesquisa sobre a arte paleolítica, né? Essa pesquisa ela deve ser entregue no dia 11 de agosto, que é a próxima terça-feira, né? O nosso outro próximo dia de aula de arte, ok? E aí, né, você deve, primeiro, repetindo, copiar o conteúdo que você viu nesse slide no caderno. Não esquece de colar a imagem da Vênus de Willendorf para ficar registrado no seu caderninho, tá? E em seguida responder as questões, tá? Qualquer dúvida sobre essa pesquisa, você pode chegar junto e perguntar aqui ao professor Luiz no WhatsApp, tá certo? Então, aqui abaixo você vê no slide, olha só, as referências, né, do que eu coloquei no slide, né? Então, a gente tem o livro de história, de onde eu tirei essa atividade e adaptei para mostrar para vocês, tá? E a imagem da Vênus de Willendorf eu encontrei numa internet, né, num blog de história e de arte, tá bom? Então, como tem aí na imagem, vamos em breve continuar, né? To be continued, né? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham entendido direitinho como deve ser feita essa pesquisa, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Forte abraço virtual em cada um que chegou ao final desse vídeo, tá bom?